Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual civil. O assunto do dia é vícios dos atos processuais. Vamos falar dos planos dos vícios, diferença entre vício e nulidade, a mera irregularidade, as nulidades relativas e absolutas, a inexistência jurídica e o efeito expansivo dos vícios. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Começando então pelos planos, a gente tem aquela diferença entre existência, validade e eficácia. Existência, validade e eficácia. A existência, o plano da existência é o primeiro. Há os elementos do ato, se há os elementos do ato, ele existe. A validade, há as condições de validade do ato. Se estão presentes as condições de validade, o ato é válido. E por fim, a eficácia, se esse ato está apto, se esse ato processual está apto a produzir efeitos, se ele tem eficácia. Então são três planos diferentes. E no processo civil, todos esses vícios, tanto a existência, a validade quanto a eficácia, eles precisam de declaração judicial. Não há no processo civil o ato chamado ato nulo de pleno direito. Ato nulo de pleno direito, como há lá no direito civil, aqui no processo civil não há. E qual é a diferença entre vício e nulidade? O vício é o objeto. A nulidade é o efeito. É o efeito ou uma sanção processual. Então, o vício é o objeto dessa irregularidade, e a nulidade é o seu efeito. Aqui a gente tem que observar o princípio da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, só vai haver nulidade, ou seja, o efeito ou a sanção processual do vício, se houver prejuízo. E não há convalidação ou retificação com a instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas, ele não convalida o ato viciado ou o ato nulo. Não convalida. O ato continua defeituoso, mas não gera aquela nulidade. O ato continua defeituoso, mas não gera aquela nulidade, ok? E a mera irregularidade? O que é a mera irregularidade? Mera irregularidade é aquele vício sem aptidão para gerar prejuízo. Nesse caso aqui, não há uma nulidade, não há. Há uma observância de regra não relevante para a validade do ato. Então, lembrando que a mera irregularidade não gera a nulidade. E quanto às nulidades relativas? As nulidades relativas são inobservâncias de regra. Aqui, a preservação do interesse das partes. Como é uma inobservância de regra, a preservação do interesse das partes nas nulidades relativas. O juiz não pode declarar uma nulidade relativa de ofício, só a requerimento da parte. E quais são os requisitos para a declaração de uma nulidade relativa? Primeiro, só a parte inocente pode requerer a declaração de nulidade relativa. A parte que gerou a nulidade relativa não pode requerer. Tem que haver o interesse da parte naquela nulidade. Se aquela parte, mesmo inocente, não tem interesse nenhum na declaração daquela nulidade relativa, ela não tem legitimidade para requerer aquela nulidade relativa. E tem que se observar o prazo, ou seja, a primeira oportunidade de manifestação no processo. Se a parte não alega a nulidade relativa na primeira oportunidade de se manifestar no processo, ocorre a preclusão. Ou seja, aqui não é admitido a chamada nulidade de bolso ou nulidade de algibeira. Nulidade de bolso ou nulidade de algibeira, que o STJ chama e ele condena esse tipo de nulidade, que é a nulidade que a parte sabe que existe, ela não alega no momento oportuno e deixa para alegar lá na frente para anular todos os atos processuais a partir daquela nulidade. Então, a parte sabe que aquela nulidade existiu, deixa de alegar propositadamente para alegar em momento bem posterior, se for do seu interesse. Se ela não tiver, ou se ela tiver uma perspectiva baixa de uma sentença, uma decisão favorável, ela vai e alega essa nulidade. Não, teve uma nulidade lá atrás. Temos que anular todos os atos processuais desde então.
Então o STJ não aceita esse tipo de alegação. Ele chama de nulidade de bolso ou nulidade de algibeira. Deve ser observado esse prazo, que é a partir da primeira oportunidade de manifestação no processo. Se a parte não alegou nulidade relativa, ocorreu a preclusão. Ok? E quanto às nulidades absolutas? Qual é a diferença? Aqui há um desrespeito a uma regra processual. Nesse caso, o juiz pode declarar de ofício. E a qualquer momento, porque é uma nulidade absoluta. Uma nulidade absoluta, ela é uma norma de ordem pública. Ela diz respeito a uma norma de ordem pública. A nulidade absoluta é um desrespeito à regra de correto funcionamento da máquina judicial. A máquina judicial não funcionou da forma correta, então ocorreu uma nulidade absoluta. E é possível a decretação de uma nulidade absoluta após o trânsito em julgado do processo? Aqui a gente chama de vício de rescindibilidade. É possível, na ação rescisória, no prazo de 2 anos da ação rescisória. Após isso, a gente tem o que a doutrina chama de coisa julgada soberana. Após esses 2 anos de ação, o prazo da ação rescisória, temos a coisa julgada soberana. E só o que pode ser alegado depois da coisa julgada soberana é o chamado vício transrescisório. O que é esse vício transrescisório? É aquele vício que passa, inclusive, que pode ser alegado, inclusive, depois da ação rescisória. Por exemplo, uma citação viciada ou citação inexistente, uma citação nula. Se não ocorreu citação no processo, não houve processo, não existiu processo. A parte não foi legitimamente integrada naquele processo. Então, o processo não existiu. Então, isso é o que a doutrina chama de vício transrescisório. Pode ser alegada mesmo depois dos 2 anos da ação rescisória. Inexistência jurídica. O que é a inexistência jurídica? A inexistência jurídica é diferente de inexistência fática. Inexistência fática é uma coisa, é fato, mundo dos fatos. A inexistência jurídica é a inexistência de acordo com as normas jurídicas. Aqui, para declarar uma inexistência jurídica, existe a chamada ação declaratória de inexistência de ato jurídico. Não é uma ação anulatória, não. É uma ação declaratória. Porque se o ato não existiu, o juiz só tem que declarar que o ato não existiu. Ele só reconhece que o ato não existiu. Ele não anula o ato. A anulação é uma ação constitutiva, é uma declaração, é uma decisão constitutiva do juízo. Já a inexistência jurídica é alvo de uma decisão declaratória. O juiz declara, ele reconhece e declara que aquele ato não existiu. E a inexistência jurídica, o ato não convalida jamais. Aqui está vinculado ao que a gente chamou lá do vício transrescisório. Em caso de inexistência jurídica, ocorre o vício transrescisório, inexistência de citação, por exemplo. E o que é o chamado efeito expansivo da nulidade. O efeito expansivo da nulidade ele ocorre nos atos complexos, ou seja, atos em que existe um ato principal e existe um ato anexo ou um ato acessório ou atos acessórios. Aqui, o procedimento em si, ele é um ato complexo, ele tem vários atos naquele processo. E a nulidade só anula a parte viciada. As partes que podem ser aproveitadas naquele processo não vão ser anuladas, não, se não estiverem vinculadas àquele ato que foi viciado. O juiz, ao anular um ato processual, ele deve indicar quais atos ele está anulando, quais atos serão atingidos por aquela nulidade. Ele deve indicar. E os atos subsequentes, por exemplo, um ato foi declarado nulo. Os atos subsequentes àquele ato nulo, eles serão declarados sem efeito, se eles forem dependentes daquele ato nulo. Os atos subsequentes dependentes serão
declarados ou definidos sem efeitos pelo juiz. E o juiz deve declarar quais atos serão aqueles, ok? Esse é o efeito expansivo da nulidade ou do vício dos atos processuais. Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes, os detalhes mais importantes dessa matéria. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado na revisão de vocês, no estudo de vocês, porque esse é um assunto que sempre cai em prova. Eu recomendo que vocês busquem sobre a jurisprudência sobre esse assunto, o que a jurisprudência do STJ, principalmente, reconhece como vício, reconhece como mera irregularidade, porque o vício do ato ele gera nulidade, que é o seu efeito, mas a mera irregularidade não. Na mera irregularidade, o STJ normalmente diz que não há nulidade, logo o processo foi válido. Então é importante a gente buscar na jurisprudência o que os tribunais superiores reconhecem como vício e reconhecem como mera irregularidade. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, comente no vídeo o que vocês têm a complementar, o que vocês têm a observar, que eu vou gostar de saber, eu vou gostar de trocar essas experiências com vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!